Pronto, agora sim. Vamos lá. Felizes que estamos aqui conectados nessa confraternização para mais uma aula. Agradecendo a Deus e a Jesus por estarem conosco. E nesse momento de alegria, vamos convidando a Cida para fazer a nossa prece de abertura. Vamos nos conectar com Jesus, com Deus, agradecendo a esse momento, mais um momento, né, nesta segunda-feira, de muito amor pelo Espiritismo, de muito amor pelo conhecimento, gratidão pelos professores, colegas, e que essa noite seja uma noite bastante produtiva, como tem sido todas as segundas-feiras, né? Que a gente tenha uma noite com muita sabedoria e esclarecimento. Então, muita gratidão por tudo, a Deus, a Jesus. É isso, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Eu vou compartilhar aqui para que o Marcos possa ler conosco aqui. Todo mundo vendo aí? Uhum. Então, fique à vontade, Marcos. Tá bom. Vamos lá. Bom, boa noite. Livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 148, O Herdeiro do Pai. A quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta forma conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência, que lhes atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que os servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquele que os auxilia no presente. A política do pretério deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonais com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela reclamação de si mesmo. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. Peraí. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu
inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança? Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto da inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que quem compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra, paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É! Que texto, hein? Parece que o Emmanuel fez para hoje, né? Porque a gente É isso que eu ia falar. É, Verdade, viu? É um E texto você quer comentar alguma coisa, Marcos? Ou quer deixar para os seus colegas? Como é que é? Não, fica à vontade. Se algum colega Não, se quiser. quiser, mas se quiser comentar, também pode ficar à vontade. Não? Eu acho muito Prefere? interessante isso da gente aprender com os erros do passado, né? Então, aqui fala muito do passado, das coletividades passadas, das nações que existiam, e a constância dos erros que ficam se repetindo, repetindo, repetindo. E o que nós estamos vendo hoje já aconteceu em momentos anteriores, né? Então, parece que a nossa humanidade não consegue aprender com os nossos erros do passado, né? E a gente fica repetindo, repetindo. E aí vem um chamamento de Emmanuel para nós, para que a gente se desprenda um pouco dessas coisas do mundo mundano, né? Esses envaidamentos, essas coisas todas, né? E aí a gente possa mesmo se dedicar às coisas mais certas, né? Da alma e da evolução, posso dizer assim, né? É isso que eu entendi, né? Nossa, Marcos, Isso é muito você complexo. fez. Não, você fez um resumo perfeito. Você fez aí exatamente esse o tema principal do texto, o Marcos. Muito legal, isso mesmo. Já falou tudo. Você falou tudo. É isso, é exatamente esse o apelo do Emmanuel, né? Por que que a gente fica tão, né? Apareceu o ditador maluco lá, né? Nós estamos num mundo onde tem um monte de gente, né? Ainda nós estamos aprendendo ainda, né? Estamos num mundo de expiação e provas, né? É natural que ainda essas pessoas aí, né, que já estavam incorrendo nos erros do passado, retornem novamente, né? E o povo ainda não aprendeu, né, a cercear essas forças, né? Ele é reflexo, na verdade, né, da nossa inferioridade. Cada povo tem um governo que merece. A gente, né, coloca ele, propicia que essas pessoas cheguem ao poder, né? E daí depois nós ficamos indignados, né, com as coisas que acontecem, né? Então, vocês vão entender, a gente vai entender isso, né? Que as forças que a gente movimenta, né, em termos de vibração, tudo isso, né, contribui para que aconteça essas coisas no mundo, né? Nós somos responsáveis por isso também, todos nós, né? Quando nós fazemos o mal, incorremos no mal, nós estamos dando força para tudo isso daí, né? Então, realmente o que o Marcos falou está perfeito, o apelo do Emmanuel, para que a gente entenda que isso daí não tem, infelizmente, ainda é herança, né, do mundo aí de expiação e provas. Então, não adianta a gente ficar desgostoso. Vamos fazer a nossa parte, vamos vir aqui estudar, conhecer um pouco mais, modificar nossas vidas, fazer a nossa reforma íntima, o nosso evangelho no lar, nos ligar com a espiritualidade maior, estarmos equilibrados e seguir a nossa vida, né? Não tentar entrar. Né? Vocês imaginam como é que está o padrão vibracional do planeta nesse momento? Vocês imaginam, né? Deve estar está bem caidinho, né? Então, assim, a gente não pode ser contribuinte aí, né? De participar. Não tem muito o que a gente fazer, né? A não ser, às vezes, pegar e depositar o dinheiro numa conta para mandar aí uma ajuda para eles, né? Para quem tem condição, né? Tirando isso, né? Difícil. Como é que nós vamos viajar para lá, né? Ajudar? É muito difícil, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é tentar mandar vibrações positivas para lá,
nas nossas orações, né, pedir para que a espiritualidade, né, abençoe e proteja cada um, e é o que está no nosso alcance, né, e talvez e recebermos, né, quem aí tem contato com esses que estão chegando de lá, né, receber com carinho essas pessoas. E é isso, né? E não é, eu estou falando só dessa guerra, mas não é só a guerra, não, né? Nós temos aí pequenas guerras do dia a dia, né? Que a gente vê as coisas acontecerem, que a gente às vezes nem acredita, né? Mas a gente tem que entender que são coisas que a gente não deve se surpreender, é o que se espera, né? Do mundo de expiação e provas. Infelizmente, né? Nós vamos melhorar, nós estamos indo por uma coisa melhor. E aí nós não vamos ter mais, né, que nos chocar com isso. Mas agora é o momento em que está chacoalhando, né, o tapete, né? Então a sujeira toda sobe. Uma hora ela vai assentar e tudo vai melhorar. Você quer comentar alguma coisa, Débora? Então, a respeito também, a gente fala, mas tem a respeito da pandemia também, né? Tem a Quantas pandemia também. pessoas que já não perderam seus empregos, né? E Isso. que não tem como pagar mais o aluguel da casa, e ali, se a gente passar na Praça Princesa Isabel, quem já passou ou quem passa, gente, aquilo ali tá um absurdo, dá dó de ver, tem uma barraquinha colada à outra, né? Então, você imagina a situação dessas pessoas que moravam em casas, tinham o seu salário, era pequenininho, mas tinha o seu salário que dava para sobreviver, perdeu o seu emprego, não tem mais o que fazer e é obrigado a morar no meio da rua, né? Dentro de uma barraca. Então, isso aí também é uma coisa, porque a gente fala que cada vez que chega, acontece alguma coisa nova, a gente esquece da velha, né? Então, veio a guerra agora da Rússia com a Ucrânia, a gente esqueceu do Covid. Não, o Covid está aí ainda, gente, né? Porque ele teve consequências, ele trouxe consequências, e consequências, assim, se a gente for ver, também graves, né? Então, a gente tem que pedir muito, muito pelo planeta, tá? Muito pelo nosso planeta Terra, pelo Brasil, tá? Por tudo, gente, por tudo. A gente tem sempre que estar mesmo em oração. Sim. E dentro do possível, quem tem condição, né, quem puder, né, é que está difícil para todo mundo, mas quem tem condição, né, o que possa ajudar essas pessoas de alguma forma. Embora, né, a caridade também não seja só, né, financeira, às vezes a gente pode estar ajudando de alguma outra forma. Então é isso, pessoal. É isso. Quem tiver condição que possa, né? Porque o apelo da espiritualidade maior é vamos cuidar uns dos outros, tá? Tudo isso que está acontecendo agora é para isso. Vamos aprender a cuidarmos uns dos outros, né? Esse é o mote principal aí, né? O mantra principal, vamos dizer assim. Então tem gente aqui falando, a Elizabeth, na Praça da Sé também, uma barraca grudada na outra, muitas crianças e idosos. Isso, na Praça Princesa Isabel é muito triste. Eu e os amigos fomos doar alimento aos moradores de rua, mas não fomos lá porque não teríamos comida para todos. Mas tinha muitos bebês e crianças lá também, é de cortar o coração. Então quem está falando isso é a Beatriz. É de cortar o coração, ajudamos outros moradores do centro, seria legal se pudéssemos combinar de todos irmos levar marmitas para todos na Praça Princesa Isabel. Se muita gente ajudar aí, dá para todos ir. Então é isso. Quem puder, quem quiser, né? Então é isso. Se combinem aí, quem puder. Realmente, né, a gente tem que aprender a cuidarmos uns dos outros, né? Esse que é o princípio, né? Tudo isso vem para isso, né? A mudança, né, vem para que a gente aprenda a nos amar, sair do nosso mundo, né, sempre ali só viver a nossa vida e pensar na gente, né, e talvez às vezes pensar um pouquinho no outro à medida do possível, ok? Tá bom? É isso mesmo. Acho que é isso. Quer complementar mais alguma coisa, Débora? Vamos começar a aula? Não, é Vamos só aí isso já no mesmo. avançado da hora já, né? Isso. Então, tá Então, bom. vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha aula. Ó, a Beatriz. Débora, eu só vou abrir uma porta e já volto. É um minuto. Tá, vai lá que eu espero você. Não tem problema nenhum. E a Beatriz falou aqui que quem quiser ir lá ajudar, né, combinar,
para chamar no privado. É isso. Chamar ela no privado. O pessoal ali na rua Santa Efigênia está procurando lixo, alimento no lixo. Teve um quarteirão inteirinho que a gente passou ali na Santa Efigênia, nós fomos de carro, mas assim, o quarteirão de ponta a ponta, você não anda na calçada, é só lixo que tem. Sabe quando vai rasgando o saco e mais saco, assim, procurando comida? Gente, aquilo ali foi assim... Horrível de ver, não é fácil de ver, horrível não. de ver. Você fala, gente, como pode estar dessa maneira? Ô, Então, Débora, Oi. essa sua foto aí tá Pronto. certinha, porque dizem que a Terra não é redonda mesmo, né? Diz que ela é meio oval, assim. Quando Jesus foi esfriando ele foi ajeitando, né? Foi dando uma Não, mas dizem montagem. não, mas dizem que, assim, todo mundo mostra ela redondinha, mas diz que ela é assim mesmo, sabia? Ela Diz é que ela é meio meio ovalada. ovalada. Vamos lá. Então é isso aí, gente. Vamos lá, então. Obrigada, viu? Imagina, Cida. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar a respeito da formação dos mundos, né? E o meu reino não é deste mundo. Então, vamos lá. A formação dos mundos, a gente tirou do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, da criação, da questão 37 a 54. Assim, o que vai ser falado hoje, gente, é uma coisa... Vocês vão, com o passar, tá, dos anos, vocês vão estar conhecendo mais a respeito, tá? Vai ter curso sobre isso. Então, o que eu vou falar hoje é assim, uma coisa básica, só para vocês terem uma ideia de como é que os mundos, né, foram feitos, foram construídos, tá bom? Mas, assim, vocês vão conhecer mais a fundo. A cada ano que passa vai ser falado um pouquinho mais a respeito disso, tá bom? A formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Então, aqui, o que Kardec está querendo falar? Né? Que os nossos sentidos físicos, eles são limitados, né? E, assim, a gente não tem uma condição de estar conhecendo a fundo, né? De perceber tudo isso, né? A respeito de tudo isso que acontece no universo, né? Então, é tudo aquilo que a gente vê e o que a gente não vê. Então, a gente tem coisas além da nossa visão. Segundo o relato da Gênesis, essa Gênesis, pessoal, ela é a bíblica, tá? Não é a de Kardec, é a Gênesis bíblica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas havia água. Então, durante 6 dias, Deus criou a luz, o céu, a terra seca e a vegetação, corpos celestes, animais aquáticos e aves, animais terrestres e o ser humano. E no último dia, Deus descansou, abençoou o 7º dia e o instituiu como dia do descanso. Está na Gênesis, capítulo 1, item 1 ao 3, tá? E aí a gente parte para Kardec. E Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? A questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E eles respondem para Kardec assim: sem dúvida, o universo não pode ter sido feito por si mesmo,
Não teria como, né? Ele se fazer por si mesmo. Se existisse como Deus, desde a eternidade, ele não poderia ser obra de Deus. Então, aí, a gente volta lá na questão 1 de Deus, que eu dei a aula para vocês, né? E Kardec pergunta, o que é Deus? E os espíritos respondem para ele, é a causa primária de todas as coisas. Então, devido à nossa evolução, nosso entendimento, né? O que a gente consegue entender? Que Deus é o princípio de tudo, tá? Então, foi Deus quem construiu o mundo. Deus é criador, tá? Isso a gente não pode esquecer. Deus é criador. Na questão 38, né, ele continua. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, pessoal, o que acontece? Esse assunto sobre o universo, ele vai muito além da nossa compreensão, tá? Então, a gente precisa desmistificar aquele Deus que a gente vê nas obras, né? Que é aquele senhor idoso, de barba branca, de cajado na mão, com aquela cara séria, e está sentado no trono. Não, Deus não é mais, tá? Deus não é dessa maneira, certo? Deus é uma energia, é um ser supremo. É isso o que a gente tem que se conscientizar. Na questão 39, Kardec aqui está caprichando com os espíritos, tá? Ele separou tudo sobre a formação dos mundos e foi perguntando para eles. Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? E eles respondem para Kardec. Tudo o que se pode dizer é que podeis compreender que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então, o que quer dizer isso, pessoal? A matéria ela fica no espaço. Então, o que acontece? Ele vai aglutinando, ele vai juntando, né, os espíritos superiores sobre as ordens de Deus, né? Eles vão ajuntando tudo isso, tá? E é aonde vai surgindo todos esses mundos que a gente vai chegar a conhecer. E aí, no Evolução em Dois Mundos, tá? Que é um livro de Chico Xavier, que vocês também vão chegar a ler mais para frente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o fluido cósmico ou plasma divino, tá? Ele está no capítulo 1. O fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador ou força nervosa de todo o sábio. Que nem o Elcio falou, tá? Ele é o hálito de Deus, né? Então, o que eles falam mais? Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, aqui, pessoal, até isso, ó, eu fui até atrás para poder explicar direitinho para vocês, tá? Então, o que eu pude entender aqui é que o universo, ele é como se ele fosse um oceano. Vocês imaginam o universo um oceano, tá? Aonde o fluido cósmico universal, ele seria a água e os planetas. As estrelas e os sóis seriam os peixes dentro deste oceano, certo? Nessa substância original operam as inteligências divinas
a ele agregadas. Constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Então, aqui, o que ele quer falar? Que existem espíritos elevados, tá? Igual a Jesus, né? Que ficam no mesmo patamar, assim, de Jesus e que têm acesso a Deus, tá? Então, eles, sob o comando de Deus, tá? Eles cocriam, eles são co-criadores, eles não são criadores, tá? Eles vão co-criar, né, os sistemas, as galáxias, tudo isso agregado nessa substância do fluido cósmico universal, tá? Então, eles vivem nessa substância. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e o convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, tá? Então, eles vão co-criar, né? Como eu expliquei antes, vários planetas, Sol, estrela, galáxia, eles cocriam, tá? Tudo isso sob o comando de Deus, que é o nosso ser maior. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, tá? Então, esses espíritos elevados, tá? Que criam, que co-criam esses planetas, eles são elevados, eles são superiores. Nós podemos também co-criar. Mas o que a gente cocria? A gente cocria carro, uma casa, ruas, né? A gente não tem ainda esse poder. A gente vai chegar nisso, mas isso vai demorar muitos e muitos tempos. A gente está indo nesse caminho, só que a gente tem que ir devagar, certo? Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Tá? Então, assim, é só Deus. Isso é que a gente tem que guardar, que Deus, ele é o Criador. E os espíritos, tá? Como Jesus, é co-criador. Nós também somos co-criadores, mas numa intensidade menor. Posso só fazer uma perguntinha? Sim, sim. Então, por exemplo, de espíritos iluminados, quando alguém fala o espírito de Saint-Germain e tal, estaria no nível de espírito de Jesus, por exemplo, como co-criador? Sim. São espíritos elevados de alto escalão, que já não tem mais nem que se preocupar com as coisas que, por exemplo, para falar, eles ajudam o planeta, na evolução do planeta. Eles não têm mais que vir para a Terra, reencarnar, tá? Eles são espíritos na mesma, como fala? São espíritos puros, né? São espíritos puros na mesma faixa, igual a Jesus. Tá. Eu estava tentando encontrar a palavra, mas o Elcio falou, são espíritos puros, tá? Mas quem manda no planeta, né, mesmo esse espírito está subordinado a Jesus. Né? A Jesus. Jesus Tá. é o governador da Terra. Né? Então, todos que estão aqui estão sujeitos à ordem dele. Agora, uma coisa interessante também, só dar uma interrompida, Débora, rapidinho, Não, é que as coisas que... Não sei se você vai falar isso, Débora. As coisas que Deus cria são imortais. Então, por exemplo, Deus cria os espíritos. Os espíritos são imortais, não morrem mais. As coisas que os espíritos criam, aí sim tem fim.
ok? Só fazer Isso, esse eu parênteses. vou até chegar a falar Ah, tá, desculpe. que isso aí, se não, imagina, tranquilo, aqui não tem essa a Então tá gente bom. sabe que a gente se passa na frente, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Vamos lá, então. E aí, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionadas, se encontra a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantemente, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Tá? Então, a matéria, o espaço e o tempo, eles estão relacionados com essas formações, tá? Então, a gente está no meio de tudo isso, né? E eles, como fala, a gente está renovando, a renovação dos mundos, ela é constante, tá? A cada minuto, a cada segundo, é criado uma coisa diferente, tá? No universo, tá? Aparece um mundo novo, um sol novo, o tempo inteiro eles estão eles vão criando constantemente, tá? Tem coisa, pessoal, que assim é muito difícil da gente poder entender, tá? Então, assim, eu vou bem devagar, porque eu também estou aprendendo com vocês, certo? Como a aula passada eu estava aprendendo com o Elcio, mesmo a gente já tendo feito todo o curso, a gente vai aprendendo, né, Elcio? A cada vez que a Sim, com gente vai certeza. dando a aula para vocês. É isso mesmo. Débora, a gente Oi, pode, Marcos. a gente pode dizer que a matéria e o espaço-tempo estão em constante modificação, sempre buscando a evolução do espírito. Nesse momento, Sim. sempre tá à disposição para a evolução dos espíritos, é isso? Constante Sim. renovação. É para isso que E existe, é para isso que existe tudo isso, para evoluir o espírito. Tudo isso que existe no mundo e nos universos e multiversos é para uma coisa só, um objetivo de evolução desses espíritos. Certo, Débora? isso mesmo, tá certo. Aí Kardec pergunta novamente: um mundo completamente formado pode desaparecer? Essa pergunta, pessoal, é aquela pergunta que deu problema lá no questionário, tá? Que eu coloquei a resposta errada, tá? Então vamos lá. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos, tá? Nós também somos renovados, porque a gente não reencarna, aí a gente desencarna, a gente vai e volta. Então, a cada reencarnação nossa é um novo conhecimento, tá? É para a gente evoluir, é para a gente crescer. Então, a gente está... Deus, ele faz do mesmo modo que ele faz com os mundos, ele faz conosco também, tá? Então, às vezes, uma estrela, ela desaparece do universo, mas o brilho dela é tão intenso que às vezes a gente olha e vê o brilho dela lá, só que ela já não existe mais no universo. Ela desapareceu. Só que aquela matéria dela, ela está no universo, então o que acontece? Os espíritos aproveitam essa matéria e constroem novamente. Essa é a... Oi, Cid. Ou destrói, ou destroem. A gente poderia pensar assim também? Não, os espíritos não destroem, tá? Por exemplo, que nem o planeta Terra. O planeta Terra, ele vai chegar um dia a sumir, tá? Um dia ele vai sumir também. Por quê? Porque ele foi criado por Deus, né? Ele foi criado por Jesus. Então, um dia ele também vai chegar a sumir, mas eles não destroem, tá? O próprio planeta em si, eu vou explicar mais para frente o que acontece com eles, tá? Eles vão envelhecendo, então eles vão perdendo luz, e aí eles próprios se destroem,
mas não Deus destruir um planeta, não. Ele constrói, mas ele não destrói, tá? E aqui a gente vê a nossa Via Láctea. Olha o tamanho que é a nossa Via Láctea, né? E ali, pequenininho, está o nosso sistema solar. E no livro Universo e Vida, né, do Hernani T. Santana, e o espírito é o Áureo, ele escreve assim, né? Está no capítulo 2, ante a grandeza. Nascem, crescem, envelhecem, contraem-se, morrem, explodem e renascem. Explicou sua questão, Cida? Explicou, obrigada. Então, é isso o que acontece com os planetas, tá? Eles nascem, eles crescem, eles morrem e eles próprios se explodem. Mas Deus, junto com os seus mensageiros, fazem com que renasçam outros planetas, tá? Daquele que acabou, né? Numa incessante recriação sobre as vistas paternais de Deus e sobre o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos. Então, tudo que é o que tem dentro do nosso universo, tá? Está sempre sob as vistas de Deus e sobre as vistas dos espíritos elevados. Né? Eles estão sempre olhando pelo nosso universo. Não é porque Deus fez, Deus falou, agora eu já fiz, então eu não vou querer mais nada. Não, ele está sempre de olho em tudo que acontece no universo. A Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. E ela contém 400 bilhões de estrelas. Nela encontra-se o Sol, a estrela de quinta grandeza. E tem algumas estrelas que são maiores que o Sol. Então, eu fui dar uma xeretada, né, para poder saber qual que é a estrela maior aqui, tá? E o que eu peguei lá no Google, né, é assim, a VCNA, ela é classificada na categoria de estrelas hipergigantes, que são consideradas muito raras pelos astrônomos. Ela possui um comprimento de 3 bilhões de quilômetros, o equivalente a 9 vezes a distância entre a Terra e o Sol, sendo 2.100 vezes maior que o próprio Sol. Tá? Então, quer dizer, nós temos estrelas bem maiores. Tá? No livro Capela, tá? Os Exilados de Capela, quem quiser conhecer, fala também a esse respeito, tá? Então, Exilados de Capela, peraí que eu peguei eu deixei até os livros anotados aqui, gente, para poder passar para vocês poderem estar... eu já perdi meus livros aqui, tá? Mas, assim, eu posso até passar para vocês começarem a ter, quem se interessar e quiser ter um conhecimento maior a respeito do universo, certo? E aí está a mão de Deus, olhando, né, cuidando de todos os planetas, do Sol, da estrela. Deus está aí, com a sua mão amorosa. E vamos lá. Na questão 42, Kardec pergunta: poderá-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? E eles respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco, quem será quem pretenda sabê-lo?
ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, aqui, pessoal, é assim, ó. Quando Deus entregou para Jesus um pedaço do Sol para ele construir o planeta Terra, não foi assim, da noite para o dia que Jesus construiu o planeta Terra, não, tá? Vocês imaginam, ele deu para Jesus um pedaço do Sol que é quente. Então, Jesus teve que estar esfriando esse pedaço de Sol, certo? E isso aí demorou séculos, tá? Muito tempo para poder esfriar. Jesus, enquanto ele foi esfriando o planeta, ele foi trabalhando, né? Ele foi criando, junto com esses espíritos, né? O que seria, que nem eu falei para vocês, nesses laboratórios espaciais, tudo que ele colocaria dentro do nosso planeta Terra. Só que não foi assim do dia para a noite, né? Isso aí foi aos poucos, foi acontecendo aos poucos. Quando a Terra começou a ser povoada, no começo tudo era um caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, quando Jesus percebeu que já dava para colocar dentro do nosso planeta Terra, né, os seres vivos, ele já foi colocando, e então o que acontece? Isso aí, depois de tudo que aconteceu, é onde ele foi trabalhando e foi colocando, foi surgindo os germens, tá? Foi aonde surgiram os germens para poder começar a povoar o nosso planeta. Na questão 44, Kardec pergunta: de onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força da dispersão e formaram-se os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, até que as condições ambientes propiciassem a eclosão de cada espécie. Então, foram colocados dentro do planeta Terra, tá? No momento certo em que eles precisavam para se desenvolver, tá? E ali eles ficaram todos quietinhos, aguardando, né, o momento propício para isso. E o que acontece? De pouquinho em pouquinho, isso aí, eles foram eclodindo esses germes. E a evolução biológica foi... Espera um pouquinho só, deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos lá. A evolução biológica foi iniciada há 4,5 bilhões de anos passados, quando os espíritos superiores, sob a orientação do Cristo de Deus, introduziram as sementes da vida no planeta, tá? Então, aqui está mais ou menos tem uma figura, né, onde mostra a criação do nosso planeta, né? Então, tudo que foi colocado dentro do nosso planeta, como surgiram, né? De que maneira. Então, é só para vocês terem uma ideia, tá? Na verdade, né, Jesus está aqui desde 4,5 bilhões de anos aqui. Ele está o tempo todo, desde o começo, né? Aí vocês perguntam, nossa, mas há 4,5 bilhões de anos já era um espírito crístico? Sim, já era um espírito crístico, né? Ele provavelmente deve ter se tornado puro, né, e crístico
em outras vivências, em outros planetas, há muito tempo, né? Há muito outro tempo. Aí você fala, mas o universo só tem 10 bilhões, mas quem disse que só tem esse universo? E se ele caminhou em outro universo? Né? Então, são essas questões aí que a gente tem que ficar pensando, né? E o que a Débora quer dizer aqui é que os germes, né, da vida já estavam na Terra. Quando ela foi criada, já todas essas substâncias, né, e tudo que era propício para que o espírito começasse a atuar aí nos reinos. Certo, Débora? É isso, né? Certo, certo. Isso, Elcio, isso mesmo. Obrigada. E aí tá a figurinha de todos os germens, né, que foram colocados no planeta Terra e que estavam aguardando para poder eclodir, para poder crescer e aí começar a povoar o planeta Terra. E na questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Então, os espíritos que colocaram esses germes no planeta Terra, eles trouxeram eles também de outros planetas, né? E eles, aonde eles se encontravam? Eles estavam ali no estado fluídico, entre o espaço, entre o universo. E também eles foram buscar, eles pegaram do universo, né? E também de outros planetas. A espécie do limo da Terra. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Então, o homem também foi colocado, tá, na terra e ele veio no tempo que ele teria que vir. Tá? À medida que as coisas iam se desenvolvendo, o ser humano também foi crescendo e foi desenvolvendo, tá? Povoamento da Terra. Adão. A espécie humana começou por um só homem? Não, eles respondem. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender foi assim, o que a gente aprendeu na Igreja Católica, né? Que Adão foi o primeiro homem, depois veio Eva, aí o casal teve dois filhos. Isso aí, gente, é coisa da Bíblia, tá? Então, não existe, a gente não pode falar que foi Adão que foi o primeiro, não, tá? Vieram várias, tá? Foram várias, como fala? Oh, meu Deus do céu. Foram várias raças que vieram para povoar o planeta Terra, tá? E Adão está entre um deles, que entra como a raça adâmica, certo, Elcio? Desculpa, eu tive que fechar meu microfone por causa da Não, cachorra. tranquilo. Isso, é a raça adâmica, né, na verdade, né? Mas essa simbologia aí do único homem não faz sentido, né? É a raça que ele quer dizer. Então, Isso. é isso que você está falando, perfeito. Uhum. Então, É tá uma bom. nova raça que foi criada, né? Isso mesmo. Mesmo porque tem a controvérsia, porque a Bíblia diz que depois que Caim matou Abel, ele saiu, fugiu e voltou depois de algum tempo casado com Então. uma família.
Mas se Então. era só Adão e Eva, de onde surgiu essa outra família? De onde surgiram essas outras pessoas, né? É isso mesmo, tá certo, Rosina, foi isso mesmo. E o comentário de Kardec, né, a respeito de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo, que foi aquilo que a gente comentou já no slide anterior, né? Então, para muitos, Adão foi o primeiro homem a povoar a Terra, né? E não é verdade isso, tá? Eu falo para vocês isso porque quando eu aprendi isso no Básico 1, tá? Isso que vocês estão aprendendo aqui no Básico 1, eu fui aprender lá no Básico 3. Vocês veem como vocês estão adiantados, tá? Vocês estão aprendendo, antes, bem antes. Então, quer dizer, vocês já vão ter uma bagagem bem maior quando vocês chegarem lá no Básico 3, né? E depois for aprender do átomo arcanjo. E eu me choquei, tá? Quando minha professora chegou e falou para mim assim, não, Adão não existiu. Eu, oi? Como assim? Entendeu? Por quê? Porque eu vim com esse conhecimento, né? E quando chegou, falei, não, mas como assim Adão não existiu? Ela falou, não. Ela falou, aí ela foi explicar todo esse conhecimento que hoje eu passei agora para vocês. Então a gente se choca realmente, né? A gente fala, mas não foi assim que eu aprendi, né? Mas é dessa maneira. Então vamos lá. Débora, assim, isso não me choca de jeito nenhum. O que me chocava é falar que teve o Adão e a Eva. Eu ficava o tempo todo. Assim, eu falei, eu não consigo entender isso, gente. Eu falei assim, não consigo. Isso para mim não me choca, falando sério. É, né? Verdade. Que bom, então tá jóia. Isso é importante, pelo menos, né? Então, aqui, ó. E isso daí é engraçado porque tem coisas que o homem não entende até hoje. Então, por exemplo, o homem achava que os primeiros que tiveram aqui eram de 6.000 anos, né? Mas aí o que acontece? Você já começa a encontrar registro de 10.000 anos. Tem coisas não explicáveis, né, na Terra, né? Tem coisas que até hoje ninguém sabe como foram construídas. Por quê? Porque foram construídas pelos relatos que eles fazem, pelas ideias que eles tiveram na época primitiva, só que o pessoal primitivo não tinha condição de fazer. Então, existe ainda muitos mistérios, né? Mas a verdade é que talvez, né, o planeta pode ter sido utilizado antes, né? Antes ainda para alguma outra coisa que a espiritualidade quis, né? Então, são muitos mistérios que a gente não entende. Tem uma cidade chamada Pumapunco, né? Uma coisa louca, né? Eles constroem uns Hs assim, né? Tudo do mesmo tamanho, certinho, milimetricamente calculado, com cortes perfeitos que você só consegue fazer com coisa elétrica. Como se explica isso, né? Então tem muitos mistérios ainda, né, sobre essas questões, né, Débora? Tem muitas coisas que a gente desconfia a nossa vã filosofia, né? Exatamente. A gente não tem nem ideia. E será que daí é que começou a surgir aquela frase, na casa de meu pai existem diversas moradas? Então, aí é outra coisa. Isso aí foi Jesus que falou, né? É dessa aula, Débora? Há muitas moradas. Não, É na próxima. muitas moradas é na próxima. É na Tá, sua. próxima aula, nós vamos falar Tá. sobre isso. Foi Jesus que falou, ele afirmou: há muitas moradas na casa do meu pai. Tem duas formas de entender isso que ele quis dizer. Nós vamos estudar na próxima aula. Tá. Ok? Então, vamos lá. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra, do clima, da vida e dos hábitos? Então, assim, tem muitas raças. Então, o que aconteceu? Isso aí foi vindo dependendo do clima, da vida de cada um, né? Dos hábitos de cada um. Então, eles foram colocando na Terra todas essas raças, né? E aos poucos isso aí foi como se fala, foi
Ai, peraí, deixa eu respirar fundo aqui. Essas raças, tá? Que foram surgindo, né? Que foram sendo colocadas aos poucos, conforme o entendimento, né? Eram que para poder povoar o nosso planeta, vamos assim falar. Se a espécie humana, aí agora a gente fala, todos os homens são irmãos, e o Kardec pergunta: se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os irmãos deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e visam o mesmo objetivo. Então, o que a gente tem que entender, pessoal? Nós somos filhos de Deus. Deus é quem nos criou, tá? Então, nós somos irmãos perante Deus, tá? Nós somos filhos dele. Não por causa de uma raça, uma espécie de uma raça humana, né? Não. O que a gente tem que deixar isso de lado, tá? E lembrar que o nosso Pai maior é Deus. Isso é que a gente tem que lembrar. E aí está a foto, né, de todos os seres que habitam o nosso planeta e todos somos irmãos, certo? E aí, para vocês terem uma ideia, tá, sobre a noção de tempo, né? A Terra, ela foi criada há 4,5 bilhões de anos. Surge a vida 3,5 bilhões de anos. Surge o Homo erectus. A gente deixa de andar com os 4 membros, tá? E começa a caminhar em 2 membros. Surge o Homo sapiens neanderthalensis, há 250 mil anos. Então, o Homo erectus, ele surgiu há 1 bilhão e 800 mil anos. Surge o Homo sapiens sapiens, que somos nós, há 40 mil anos. A escrita, há 8 mil anos. Adão e Eva bíblicos, há 6 mil anos. Cristo, há 2022 anos. Foi quando Cristo veio para poder ajeitar, para poder passar os ensinamentos dele, tudo aquilo que ele veio para passar para nós. E o Espiritismo há 166 anos. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Elcio? Ó, vamos lá. A Eliane Molines, ela perguntou, né, se os espíritos só começaram a encarnar com a evolução dos corpos dos homens. Então, essa questão aí é o que eu estava tentando explicar para ela no chat, mas é difícil. O que acontece? Na Gênese, né? Então, o que eles falam? Eles falam que na Gênese, o Kardec fala que a hipótese mais provável, pelo que ele conversou com os espíritos e aprendeu e leu nas comunicações dos espíritos, é que em um determinado momento a espiritualidade usou corpos de macaco para encarnar um ser humano. Então vamos lá, espíritos inteligentes estavam evoluindo aqui nos reinos mineral e animal e vegetal, tá? Um determinado momento, tá? Foi colocado um espírito humano e encarnou num corpo de macaco. E aí ele começou a desenvolver esse corpo. E aí separou. O que era macaco continuou sendo macaco e o homem evoluiu
aquele corpo até a gente ter esse corpo que a gente tem hoje. Só que o elo perdido que o homem procura até hoje, ele nunca vai encontrar. Por quê? Porque a transformação do espírito, do princípio espiritual no espírito humano acontece no plano espiritual. Então, não acontece aqui. Então, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar um macaco e, de repente, eles vão encontrar o ser humano. Não existe um ser mais ou menos, entenderam? Por quê? Porque a evolução espiritual acontece no plano espiritual. Tá? É lá que tem essa promoção de princípio espiritual para princípio, para espírito, tá? Humano, espírito com humano. É lá que acontece. Mas, em termos materiais, foi utilizado um corpo já existente. Essa é uma teoria, segundo o que o Kardec fala na Gênesis, que é a que ele chegou à conclusão, que é o que mais aceito pelo tudo que ele estudou e pelo que os espíritos falaram para ele. Tá bom? Então é assim, mais ou menos, que diz. Agora, acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Ou deu mais dúvida falando isso? Não, só para mim organizar meu pensamento, tá? A Terra, ela pode ser oriunda de outras terras, de outros planetas que existiram, chegou o momento, ela eclodiu a matéria, e ela pode ter usado matéria de outro local? Não, os espíritos falam que assim, que foi entregue um pedaço do Sol. Agora, às vezes eles são muito filósofos na hora de falar, né? Entregue um pedaço do Sol. Será que não descolou? Né? Descolou do céu por alguma do Sol, desculpa, do Sol por alguma razão um pedaço na hora que estava se formando, um pedaço incandescente que ficou orbitando e foi esfriando, que nem a Débora falou, né? E Jesus acompanhando isso e trabalhando para que esfriasse essa terra, né? E foi indo todo o processo, né? Até ela esfriar, e daí todo aquele germe que estava na terra ali começar a eclodir tudo. Quando a Débora fala que as coisas que estavam no espaço estavam lá, é porque na hora que foi criado, foi aglutinada a matéria, né? E aí teve choque de cometas, acaba vindo, com certeza, materiais que estavam em outros locais, né? Que acabam batendo aqui, e a Terra bateu, né? Inclusive dizem que a Lua, né? Talvez foi gerada aí de alguma coisa, de algum outro como é que é o nome? Astro que bateu na Terra e daí saiu um pedaço. Então tem as teorias, né? Então tudo isso, né? Acaba você começa a falar, mas como assim, né? Não tem como ser totalmente cru. Por quê? Porque recebeu cometa, foi bombardeada. Então acaba vindo todas essas substâncias, né? Acabam caindo aqui também e formando, né? Tudo que a gente tem hoje. Então o que é importante a gente chegar à conclusão? Que todos esses materiais vêm do fluido cósmico universal, que vem mudando, né, gerando todas as outras substâncias que existem, né? E daí o que acontece? Aí no planeta Terra você vai encontrar esse fluido cósmico universal modificado que estava lá fora e já os que estão aqui, né, que deram origem a outras modificações da matéria, né? E que serviram de berço para o espírito, talvez, o princípio espiritual nascer, porque o princípio espiritual nasce no reino mineral. O reino mineral é o berço do princípio espiritual. É no reino mineral que o espírito nasce. Tá? E esse berço já estava aqui na Terra. Então, esses princípios espirituais foram sendo gerados na própria Terra. Ok? Alguns foram gerados aqui. E outros já vieram prontos de outro planeta. Como assim, professor? Por exemplo, os exilados de Capela, que a Débora acabou de falar. Em algum momento, esses espíritos foram exilados e passaram a encarnar aqui. Eles já estavam prontos, provavelmente no nível que nós estamos aqui. Um pouquinho adiantados, porque eles já não comiam carne. Tá? Então, eles foram reprovados e vieram para a Terra. E vieram para a Terra começar tudo de novo. E aí geraram 4 raças, eu já falei para vocês, né? Os arianos, né? Os egípcios, os indianos, né? E Os sírios. Não é isso? os egípcios, eu falei, os egípcios, os indianos, os arianos e os hebreus, desculpe, os hebreus. Então, essas 4 raças foram geradas a partir
de exilados, de espíritos que vieram exilados de Capela. Muitos, milhões, milhões. Diríamos que muitos de nós já viemos de Capela, tá bom? Nem sabemos, mas nós estávamos em Capela. E provavelmente viemos de Sírios, já fomos exilados de Sírios, fomos exilados de Capela, estamos aí tentando, né, passar para o mundo de regeneração sem cair de novo, né? Então é por isso que nós estamos estudando aqui, para que nós não caiamos de novo, ok? Então é isso que é o que a gente sabe aí pelo que tem nas obras, quando a gente lê. Eu falei de um modo resumido aí, mas é muita coisa, né? Muito material. Aí eu lembrei do nome dos livros, que é A Caminho da Luz, Isso, né? Que vocês podem ler, tá? Exilados de Capela, né? E Evolução em Dois Mundos, tá? Isso aí explica bem melhor, tá? Vai explicar o que vocês tiverem dúvida, tá? Isso aí vocês vão conseguir entender nesses livros. Então, vão lendo aos poucos, tá? Para vocês terem um conhecimento um pouco maior, que é da onde a gente tirou também esse assunto, só que o assunto mesmo hoje foi tirado do Livro dos Espíritos, mas existem outros livros aonde vocês podem ler para ter um conhecimento um pouquinho maior, tá certo? Tá. Olha, o Diógenes fez uma pergunta. Diógenes, os elementais não entram nesse hélio? Ô, Diógenes, elementais nós vamos estudar mais profundamente lá para frente, no básico 3, muito. São espíritos recém-promovidos ao reino hominal, tá? Recém-promovidos a espírito. Então, logo que o princípio espiritual é promovido a espírito, ele vira, a primeira coisa que ele vira é elemental. Então, o elemental é um espírito que está no reino hominal, recém-promovido ao reino hominal. Tá? Ele é um ser fronteiriço, tá bom? Recém-promovido ao reino hominal. Tá bom? Isso. Aí você vai entender melhor depois, lá para frente a gente vai falar mais. É que nem eu falo, não dá para a gente falar tudo. A gente dá uma geral e daí depois a gente vai aprofundando. Ok? Isso mesmo. Tá. Então, vamos lá. E aí a gente vai falar, né, sobre Jesus, que meu reino não é deste mundo. Esse assunto foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, tá? Então, vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Então, vocês imaginam que Pilatos, né, imaginava que Jesus era um rei. Então, o que não passou na cabeça de Pilatos, né, que era um homem poderoso, que do nada ele podia, num estalar de dedos, mandar matar Jesus, tá? Por quê? Porque ele falou para ele falava assim: mas como existe um outro rei? Não, eu sou o mais poderoso de todos. Então é por isso que ele chama e conversa com Jesus. Só que é o que Jesus explica para ele: eu não sou rei. Você fala que eu sou rei, mas eu não sou o rei. E na questão 1018 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender meu reino não é deste mundo? É um sentido figurado. O Cristo queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então, aonde ele reina? Aonde ele domina o amor,
onde domina a bondade, certo? E aquelas pessoas que são muito materialistas e apegadas às coisas da terra, elas não conseguem entender o que Jesus veio, para que Jesus veio, né? E os mais simples, aonde existe o amor, aonde existe a bondade, esses sim conseguem entender Jesus. Meu reino não é deste mundo. Que direi daquele cujo único valor consiste em parecer que não é o que não é? Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Foi retirado do Evangelho, no capítulo 18, no item 8. Então, assim, às vezes, né, aquela pessoa, ela tem tanta virtude, né? Ela tem tanto amor, ela tem, assim, um coração imenso, né? E ela nem demonstra isso. E, às vezes, aquela pessoa que não tem nada, né? Ela se acha que ela é toda poderosa e que ela entende de tudo e assim, que ela é a top, né? Então, a gente não pode pensar dessa maneira, certo? Nós não devemos pensar dessa maneira. A gente tem que sim ter a humildade no nosso coração. A vida futura. Com esses esclarecimentos, Jesus se refere à existência da vida futura. É apresentada como a meta e o principal objetivo da humanidade na Terra. Jesus revelou que há outros mundos, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons acharão a sua recompensa, né? Então, pessoal, foi tirado do Evangelho, do capítulo 2, no item 2, né? Aqui ele está querendo falar o quê? A opinião de Jesus, ela é mais importante, tá? O porquê? Porque nós temos que lembrar que existe uma vida futura, e é lá onde a gente tem que pensar, tá? Na nossa vida futura. Por quê? Porque quanto mais bem a gente fizer aqui, né? Quanto mais o bem a gente uma pessoa boa, tudo aquilo que a gente puder fazer de bem para o nosso irmão, tá? É lá aonde a gente vai ganhar, né? Não é aqui, né? Aqui muita gente se preocupa em achar que tudo que aquilo que ela está fazendo aqui na Terra é aqui que ela vai angariar. Não, ao contrário, não é, tá? O que ela vai angariar é lá na frente, na nossa verdadeira morada, tá? Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos, que seriam os preceitos de Jesus, né, os preceitos morais de Jesus, não teriam nenhuma razão de ser. Então, se ele veio para falar da vida futura, né, que Jesus veio para falar da vida futura, veio mostrar para nós sobre a vida futura, né? Então, sem essa parte moral, tá? Que Jesus veio passar para nós, né? Se a gente não aprender isso, não vai adiantar de nada, né? A gente não vai conseguir entender e não vai conseguir captar e chegar aonde a gente deseja, né? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. Então, o que acontece? O Espiritismo, ele ensina para nós, né,
que a vida futura, ela não chega a ser mais uma hipótese, uma coisa que era pouco falada, que a gente quase nem sequer falava, a gente nem sequer sabia, né? É uma realidade material. Ela é provada pelos fatos, tá? No Evangelho, no item 3, tá? O que acontece? Antigamente, quando desencarnava alguma pessoa da nossa família, né, dos nossos amigos, a gente sempre parava para pensar, mas para onde foi essa pessoa, né? A gente não tinha uma noção. E agora não, o Espiritismo veio esclarecer isso para nós, que existe uma morada, que existe um local aonde a gente vai depois que a gente desencarna, tá? E isso aí já está provada pelos fatos, porque quantos espíritos já não vieram, tá? Através de psicografia, através de mensagens, falar sobre a nossa morada verdadeira. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Isso muda totalmente, tá? A atuação do homem aqui na Terra, tá? Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele faz aqui, né, ele vai levar para essa vida futura, certo? Então, o que acontece? Ele muda por completo, né? Então, tudo aquilo que ele pensava em fazer de errado, ele agora para e pensa, opa, se eu fizer isso, é que nem a gente explica para vocês, quando a gente reencarna, a gente vem com uma malinha. Nessa malinha está tudo escrito dentro dela, está tudo colocado dentro dela, aquilo que a gente vai fazer aqui, certo? Se a gente, quando desencarna, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar conosco tudo aquilo que a gente fez de bem, tudo aquilo que a gente plantou aqui na Terra, né? É isso o que vai ajudar a gente a crescer, a se desprender e a entender que a gente existe uma morada, né? Que a gente vai parar para pensar antes de fazer qualquer coisa errada, certo? As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração. Então, todas as dificuldades e as tribulações que a gente passa aqui na Terra, a gente vai enfrentar com mais paciência, né? Porque a gente sabe que é curta duração, daqui a pouco acaba, passa, né? É a gente ter uma fé, é a gente acreditar, né? E isso é o que faz com que as coisas difíceis da nossa vida passem rápido. E a impotência é uma incapacidade da mente e não do corpo. Então, às vezes, aquelas pessoas que a gente menos espera é da onde surge uma palavra amiga, é da onde vem um carinho, é da onde vem coisas boas, né? E aquela pessoa que tem tudo para poder crescer, ela está lá parada e quieta, né? A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a libertação. Então, vamos voltar nesse slide aqui, para a gente falar um pouquinho, né? Porque antigamente a morte para nós ela era assustadora, né? Vamos assim falar, que nem eu falei no slide anterior, tá?
Quando morria, acabava, né? Tem ainda algumas religiões que falam a esse respeito. E agora é ao contrário. O que a gente aprendeu é ao contrário. Por quê? Porque aqui na Terra, nós estamos presos num corpo físico, certo? Então, quando a gente desencarna, a gente se liberta disso, né? E é lá na vida futura, na nossa verdadeira morada, aonde a gente vai encontrar os nossos pais, os nossos amigos, pessoas conhecidas nossas. Então, a morte, ela já não deixa de ser uma coisa assustadora para nós mais, né? A gente já tem um conhecimento. O reino de Deus está na vida futura. Em sua luminosa passagem entre nós, ensinou e exemplificou o bem, a modéstia, a caridade, o perdão, a esperança, a humildade, indulgência, a brandura, o devotamento, a abnegação, a perseverança, a paciência, o desprendimento e a coragem moral. Tudo isso Jesus ensinou para nós e exemplificou, tá? Ele mostrou isso. A tolerância, a compreensão, a misericórdia, a benevolência, a fraternidade, a paz, a oração, a vigilância, a fé e o amor. Sempre, tá? Sempre o amor. O amor é em primeiro lugar, tá? E vivendo o Evangelho, né, pelo Espírito de André Luiz, ele nos fala: Jesus plantou as sementes da virtude na terra, e embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que começa por aqui. A doutrina espírita nos ensina que Deus quer a felicidade de todos, não apenas depois da morte, num suposto paraíso de delícias, onde ninguém tenha o que fazer. Então, aqui, vamos pensar um pouquinho. Deus, ele parou para, assim, ele trabalhou, né? E agora ele já não faz mais nada. Jesus, ele também não trabalha? E nós, quando vamos para o plano espiritual, a gente também não trabalha? A gente, depois que a gente morre, a gente fica no meio da nuvem tocando harpa? Será que é isso? Não, não é isso, gente. A doutrina, ela ensina o quê? Tá? Que Deus, ele quer ver todos os seus filhos felizes, tá? A felicidade, ele quer com que todos sejam felizes, tá? Não depois da morte, tá? Aonde a gente acha que depois da morte a gente já não vai fazer mais nada, né? Que nem eu falei, nós vamos ficar lá na nuvem tocando harpa. Não, isso não acontece. Nós também vamos trabalhar, nós também vamos estudar. Para quê? Para nossa evolução, tá? A gente vai evoluir, a gente vai continuar a evoluir, tá? Então, é isso o que Deus quer. Ele quer a felicidade de todos. E contanto que lhe compreendamos os amorosos e sábios desígnios e saibamos pautar nossos atos por uma fiel observância de suas leis, podemos ter a felicidade que a consciência tranquila no dever cumprido pode gerar. Não é crime a busca do bem-estar. A gente não deve achar que quando a gente trabalha, a gente ter uma casa boa, um carro bom, poder fazer viagens, poder curtir, isso aí, né? Deus não vai condenar a gente, nem Jesus, certo? Mas que a gente saiba aproveitar e saiba também, como fala,
além da gente aproveitar, né, a gente ajudar os outros, tá? E a gente possa observar todos os nossos atos, né? Tudo aquilo que a gente faz para as pessoas, né? Para nós mesmos. Então, assim, a gente tem que parar e observar, tá? Nunca, Jesus jamais vai condenar a gente porque a gente pensa em coisas boas para a nossa vida. Não, a gente está aqui na Terra, só que a gente tem que saber usar essas coisas boas e também ajudar o nosso próximo. Débora, nós vamos estudar um pouco mais essa parte aí no ano que vem. Capítulo 16 do Evangelho, tem uma aula lá que chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí se fala toda essa questão, sobre todas essa, se fala a aula inteira sobre essa questão aí de posses, né, versus espirituais, e é bem legal. Nós vamos vai ser aprofundado esse assunto. Então tá joia, Elcio. Então, a lei divina não te impede de conquistar o melhor para ti, mas registra na contabilidade da vida os investimentos na fraternidade. Ui? Eita, o que aconteceu aqui? Espera aí, vamos lá de novo. Vamos lá, peraí. Pessoal, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que deu algum chute aqui no meu... No... Vamos lá, peraí. Deixa eu abrir o slide certo. Ixi. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu abrir. Então, de apresentação. Pronto. A lei divina não te impede de conquistar o melhor para ti, mas registra na contabilidade da vida os investimentos na fraternidade. Reparte as tuas alegrias, serve, trabalha e ajuda, na certeza de que Jesus foi claro e objetivo ao traçar o roteiro do bem. Ama teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, que nem o Elcio falou, a gente vai falar sobre esse assunto, melhor sobre esse assunto, tá? No básico 2. Então, assim, a gente está dando para vocês uma passada geral, para vocês terem um conhecimento um pouquinho melhor, tá? Então, assim, a gente deve sim amar o nosso próximo, tá? Quem é o nosso próximo? Somos nós mesmos. Então, a partir do momento em que a gente amar a nós vamos saber amar o nosso próximo, tá? O porquê? Porque isso aí, gente, fica registrado, tá? Isso tudo que acontece, que a gente faz de bom aqui na Terra, fica registrado lá em cima, lá no plano espiritual. E é isso que vai ajudar nós. Tudo isso é o que vai nos ajudar. Compadecei-vos dos que continuam apegados ao egoísmo, à vaidade e aos bens materiais. Ajudai-os com as vossas preces, que aproxima do Altíssimo o homem. Lembrai-vos que a prece é um traço de união entre o céu e a terra. Os ensinamentos de Jesus tiveram como finalidade levar o homem à conscientização de que seu verdadeiro destino está na vida futura. Então, a gente não deve culpar as pessoas por ela ser egoísta, por ela ser vaidosa, né? Ou por ela ser apegado aos bens materiais. E sim fazer uma oração, né? Lembrar dessas pessoas e pedir para o Pai para que ele amenize, dê mais brandura no coração dessas pessoas. Para conquistar a vida futura, torna-se necessário
um novo objetivo, a aquisição de valores morais mais amplos daqueles que se encontram na vida puramente material. Quando o reino de Deus se implantar definitivamente nos corações humanos, através da consumação da renovação interior das criaturas, o reino de Jesus também será deste mundo, que no momento é apenas de expiação e dor. Então, pessoal, a gente tem que mudar o nosso pensamento, tá? Os nossos valores morais, eles têm que ser um pouco mais ampliados, né? Para quê? Para que isso a gente consiga ajudar as pessoas, né? A renovar, a se melhorar e com isso conseguir entender o que é, né? O reino de Jesus. O que é o reino aonde é que Jesus tanto fala, né? Que meu reino não é deste mundo. O que a gente precisa é ter em mente que precisamos mudar, certo? Mudar os nossos valores, mudar os nossos padrões, tá? Para que a gente consiga deixar isso de lado, né? E pensar mais no nosso irmão. Bom, essa imagem é do livro Nosso Lar, né? Aonde vocês imaginam que coisa mais linda a gente poder estar aqui caminhando, né? Assim, sabendo que a gente teve que a gente cumpriu com tudo aquilo que a gente se comprometeu, né? E que a gente agora está livre, a gente não tem mais que se preocupar com essa prisão. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente prometeu, a gente conseguiu cumprir. Isso é importante. A procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza, tá? É o item 6 do Evangelho, que é do capítulo 2, né? Então, o homem, ele sempre procura o bem-estar, né? E ele é impulsionado por esse instinto, né? Ele sempre quer melhorar cada vez mais. E é uma decorrência das leis da natureza. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que pede sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. Então, aquela pessoa que é pegada à matéria, tá? É a mesma coisa como fosse um pobre, que quando perde alguma coisa, ela vai se desesperar. Por quê? Porque ela não consegue enxergar à frente dela, ela não consegue enxergar que lá na frente existe uma coisa bonita para ela, né? E é diferente do rico. Por quê? Porque ele se identifica com... Então, ele sabe que se mesmo que ele tenha uma perda, né? Ele não... essa perda, ela não fica tão gravada, tão marcada para ele. Lembrem-se também da lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos
de pés de laranja, nem uvas do chuchuzei. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, tá? Então, isso, gente, é o que a gente tem que ter em mente, né? Se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que mudar o nosso pensamento, tá? O porquê? Porque tudo aquilo que a gente planta, né? É exatamente tudo aquilo que a gente colhe, é exatamente aquilo que a gente plantou. Então, se a gente plantar maledicência, plantar coisas ruins, a gente só vai colher coisas ruins. Se a gente plantar o amor, a gente vai colher o amor, certo? E para isso, o que a gente tem que fazer? É mudar a nossa vida, é mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tá? Tem um terapeuta transpessoal, que é o William Sanches, eu não sei se vocês ouviram já falar dele, que ele fala que é difícil a gente deixar um hábito velho, né? Então, se a gente não consegue deixar desse hábito velho, por que a gente não cria um novo hábito, né? Então, assim, à medida que a gente criar um novo hábito, a gente vai conseguir caminhar, porque às vezes a gente está tão focada naquilo que a gente não consegue, a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é o certo, mas não é, né? A gente sofre com isso também. Mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos. Mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. A grande maioria ainda vive de acertos e erros. Então, a gente precisa mudar as nossas palavras, as nossas ações, tá? Por quê? Porque tem gente que ainda está naquele mesmo acerta e erra, e ela não consegue sair disso, ela está presa nesse jogo, né? A partir do momento que ela muda isso, ela consegue deslanchar a vida dela, tá? Novas coisas surgem para ela. Sabendo o que é certo e fazendo o que é errado para experimentar se realmente é errado, confiando que não será punido. Sabendo o que é certo e fazendo o que é errado, porque não acredita que há uma lei divina que rege com absoluta justiça as nossas condutas, tá? Então, a gente sabe que aquilo é certo, né? Que aquilo é errado, mas a gente continua fazendo, tá? Só que a gente esquece que existe um ser superior olhando pela gente, né? Então, a gente tem que mudar, pessoal. Vamos mudar, tá? E melhorar toda a nossa vida. Vamos tentar começar a melhorar a nossa vida, certo? A base da fraternidade universal está no item 7, que é sobre a reencarnação. Partindo do elo de uma vida, a reencarnação revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, tá? Então, o que quer dizer, né? Que a gente tem que modificar, né? Para que a gente consiga se elevar espiritualmente. Precisamos modificar para que a gente consiga se elevar e melhorar a cada reencarnação, certo? Para que a gente venha, a cada reencarnação, a gente consiga cumprir com tudo aquilo que a gente se comprometeu. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Dúvidas?
Está todo mundo quieto. Pode ser Ai, da ai, primeira ai. parte também a dúvida. Ai, ai, ai. A cabeça do povo está fritando, Elcio. Acabou. Acabou. Então, vocês têm alguma dúvida daquela parte do começo? Pode ser também, qualquer um. Deixa eu só pôr a mensagem aqui de Jesus, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Jesus está em João, capítulo 14, versículo 1. Pronto, pessoal. Aí eu vou interromper o compartilhamento. Pronto. E aí a gente conversa. Estourei a hora, além disso. Olha, tá vendo só? Passei Não, 5 você terminou em minutos. cima de. É, não, mas não tem. A gente tem que tirar dúvida, né? Tem que tirar dúvida. Isso, tá certo. A E parte aí, da pessoal? nossa aula é um verdadeiro tratado sobre lei moral. Tirar dúvidas sobre uma sequência de slides que falam sobre leis morais, de vivência, sobre vicissitudes. A gente ficaria, acho que, algum tempo, né, para conversar tudo. Mas Então, foi muito profundo, viu? Tá. realmente. Para mim. Não, por isso que geralmente se aparece a dúvida, geralmente talvez seja mais pela parte mais do começo, né? Porque essa parte moral aí, né, a gente sabe, né, que a gente tem que fazer, né? O difícil é a gente fazer, né? Aham. Mas tem que Falta fazer. só colocar em prática. Exatamente. Isso, Saber, a gente sabe. É. isso mesmo, Ana. Então tá? Então vamos. Vocês não vão fazer nenhuma pergunta, eu vou terminar a aula, tudo bem? Tá bom? Só para confirmar aqui, esses slides vocês vão colocar depois no grupo de novo, né? Ou melhor, naquele lugarzinho que você ainda na pastinha, certo? Isso, Flávio. Eu vou colocar ainda essa semana. Eu me Eu perdi uma parte da comprometo aula, por com isso que eu tô perguntando também. vocês. Não. Vai o link da aula, né, Elcio? O Elcio vai colocar o link da aula que vocês vão ver pelo YouTube também, tá? E eu me comprometo com vocês essa semana de estar passando essas 3 aulas, que é Deus e Jesus, Kardec, e essa última aula de hoje para vocês em PDF, lá na área dos alunos, tá bom? Eu me comprometo. Só não vou falar que dia, tá? O dia que eu colocar, eu já aviso vocês. Pessoal, vão na aula dos alunos, lá na área dos alunos, que vocês sabem onde é, né? E já está lá em PDF, está disponível em PDF, tá bom? Mas eu prometo que essa semana, sem falta, eu coloco para vocês. E daí eu jogo o link da gravação da aula também, tá bom? Mais ou Beleza. menos, tá bom? Então tá bom. É isso. Vamos então terminar a aula? Vamos. Nenhuma outra dúvida? Então tá bom. Vamos lá. Então vamos agradecendo, né, por mais uma aula. Que isso daí a gente possa realmente interiorizar, né, e que nós possamos atuar nessa reforma íntima. E nesse momento, né, vamos convidando a Rosana para que ela possa as vibrações da noite e logo em seguida o Flávio para terminar com a prece final. Vamos lá? Oi. Tá ouvindo? Estamos ouvindo Tá. bem. Mantendo, então, os nossos pensamentos elevados e agradecidos por todos os ensinamentos que nós podemos obter hoje. Vamos vibrar em boas energias pelo nosso planeta Terra, por todas as nações que se encontram em conflitos, pelos nossos governantes, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos e por todos nós que estamos aqui hoje tentando sair um pouco melhor do que como entramos na aula.
Assim seja. Flávio. A Deus e Jesus. Flávio. Tá, vamos lá. Continuando agradecendo a Deus e a Jesus, queria agradecer por todos aqui, por mais uma noite maravilhosa de aprendizado, de união, e de que, como eu esqueci o nome da menina que acabou de fazer É Rosana. a Rosana falou, né? Para a gente colocar dentro dos nossos corações o que nós aprendemos hoje. Queria agradecer a Débora e o Elcio por tirar o tempo de vocês para poder ensinar-nos, né? E queria desejar bastante saúde para todos aqui e todas as nossas famílias. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus, e não precisem agradecer. É um prazer estar aqui com vocês, tentando passar um pouco do que a gente sabe, tá bom? É isso mesmo. A gente que agradece. Deus abençoe aí todos vocês, uma boa semana. Boa semana. E vamos em frente. Obrigado. Não tentem não faltar na próxima aula, hein? Muita informação, hein? Isso que eu ia falar. Pessoal, se vocês puderem, vamos entrar um pouquinho mais, quando a gente solta o link, tá? Se vocês puderem, entrem um pouco antes, para a gente poder estar começando na hora. Lembrem-se que eu já expliquei para vocês que o plano espiritual, ele é pontual, tá? Ele não atrasa. Então, o que acontece? Quanto mais tempo a gente for deixando passar, né? Para eles, nós se comprometemos com eles a cumprir esse horário. Então, eles vieram para nos ajudar e nos orientar, certo? Então, vamos evitar com que a gente se atrase para poder entrar na aula, tá bom? Certo. Elcio, Débora, vocês falaram 3 livros para a gente ler também aí, mais 3 livros aí. Você pode depois colocar no grupo o nome deles? Coloco. E eu vou colocar um filminho que não deu para colocar na aula, tá? Que é sobre o universo, é do Mário Sérgio Cortella. Muito legal esse videozinho, tá? Então, se eu conseguir, eu vou colocar no grupo para vocês e coloco também o nome dos livros. Tá bom? Perfeito. Obrigado, hein? Nada, imagina. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, Boa boa semana. noite. Muito Tchau, obrigada. Gente, boa noite, boa semana. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tudo de bom. Isso aí, Débora. É isso Mais aí. uma aula aí. Graças a Deus. Foi tudo bem, Elcio? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia? Tudo ótimo. Então, tá bom. A Tá gente bom? vai devagarzinho aprendendo, né? Porque a gente vai aprendendo junto com eles, né? A cada aula que a gente monta, para mim, a gente vai relembrando aquilo que a gente aprendeu É lá isso aí. nos básicos, né? No 1, 2 e 3. É isso aí. A gente vai, mas a gente vai aprimorando, né, com o tempo. Sim. Você vai ver como você vai estar daqui uns 4 anos. Você vai ver. Ah, se Deus quiser. A gente muda muito, a gente Sim. vai aprimorando, é uma coisa muito automática, é muito É legal. verdade, é isso aí. Então, Tá tá, bom? jóia. Você põe o questionário para eles? Posso pôr? Pode ser? Ponho sim. Então, tá, Se jóia. você quiser mandar, eu tento analisar também, a mesma coisa, mas eu vou entender como uma sugestão.
Eu posso Tá. pegar alguma coisa, eu posso colocar lá, se você já estiver pronta. Mas se você não Aham. quiser também, eu faço também. Não sei, o que que você quer? Você quer que eu Não, faça? então vamos fazer o seguinte: faz você, né? Aí eu E eu te faço a passo. sua. Então tá bom, Isso, ok. Então eu vou fazer tá? e eu passo para você. Uhum, Se você não gostar de alguma, você me tá, questiona. Fala, olha, eu não gostei dessa, vou mudar essa. E a gente tá. faz, na hora que estiver pronto, eu passo para você, Tá antes de bom, publicar então. para eles. Tá Tá, bom? pode deixar então. Então tá E bom. eu depois te mando também a aula no Drive. Como assim? Eu não te mandei a aula dessa aula no Drive, eu não mandei para você Ah, tudo ainda. bem. E Não, não não tem problema. compartilhei com você, Não, aí não, depois eu não. Mas compartilho. eu já vi, nem precisa. Tá bom? Ah, então tá bom. Tá jóia, então. Tá jóia. Boa Tudo de bom semana, para você. Boa Elcio. semana. Tchau, Tudo de bom. tchau. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau.